Paz do Senhor. Amém. Pode se assentar. Queria pedir para os irmãos abrirem a Bíblia em Isaías 6. Eu vou ler do 1 ao 5. Amém? Todos acharam? Isaías 6, do 1 ao 5. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado no trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas se tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Aqui vemos Isaías identificando a sua fraqueza. Ele chega para o Senhor e fala: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Ai de mim. Ele reconhece que necessita de mudança. Isso é um ponto principal na vida de um cristão. Reconhecer que precisa mudar, reconhecer que precisa buscar santificação. E de certa forma, cada um de nós tem problemas em certas áreas. Todos nós temos alguma fraqueza, todos nós temos, e não é vergonha admitir isso. Pelo contrário, é motivo até de honra admitir isso, porque estamos testificando o que a palavra do Senhor diz. A parábola das 10 virgens vai dizer que todos dormiram, todos nós temos áreas de nossas vidas, todos nós temos deficiência, e nós precisamos reconhecer qual é. Nós precisamos receber tratamento para elas. Então Isaías chega para o Senhor e pede da maneira certa. Ele fala: Senhor, ai de mim, porque tenho essa fraqueza, ai de mim porque eu preciso de mudança. E mais do que confessar ao Senhor, às vezes a gente precisa de tratamento. Por isso nós viemos aqui. Nós viemos aqui para congregar e para ter comunhão uns com os outros. Tiago 5,16 vai dizer: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Basicamente o que ele está dizendo é: confesse as vossas culpas, confesse os vossos pecados, confesse as vossas fraquezas e orem uns pelos outros. Assim nós vamos poder vencer, assim a gente vai poder progredir. Essa é a primeira mensagem de uma série chamada Progresso. Várias pessoas dos jovens vão ministrar, talvez vai vir convidado também. E uma das coisas que podem impedir o progresso é lábios impuros. Ali Isaías está falando sobre o pecado da língua, o pecado da boca. E existem muitos pecados da boca. E é isso, gente. Já está aí? Mas independente de qual seja a sua área, independente de tudo, 2 Coríntios 12:9 vai falar e diz assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me alegrarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Em uma outra versão, que dá bem mais detalhes, 2 Coríntios 12:9 vai dizer, e cada vez ele disse: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder se revela melhor nos fracos. Agora sinto-me feliz em me gloriar nas fraquezas. Estou feliz em ser uma demonstração viva do poder de Cristo. Não há vergonha, por acaso há até mérito nisso, porque sabemos que assim o poder de Deus pode se aperfeiçoar, o poder de Deus pode tratar. Ele é o Espírito de santificação, o Espírito de santificação habita em nós, não podemos ser santos senão por Ele. E é algo interessante. E vamos falar agora sobre lábios impuros. Entre os pecados de lábios impuros, tá bom? Tem fofoca. Fofoca tem um texto bem legal sobre fofoca, que é 1 Tessalonicenses, e quando eu li eu achei muito interessante. No final ele diz bem assim: pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. E eu achei bem engraçado essa parte, e de fato é bem engraçado porque muitas vezes as pessoas não colaboram nisso. Então é um ponto. Mentira, João 8,44 vai falar que aquele que mente, ele é filho do diabo, porque o diabo é pai da mentira e nele não há verdade. E quando lemos isso, às vezes dá a impressão que não dá tanto temor, mas deveria dar, porque quando mentimos, estamos dizendo com nossas ações que não somos filhos de Deus, mas sim filhos do diabo. Não é mentira, está na passagem, está na Bíblia, não é exegese, tem exegese. É exatamente sobre isso, e muitas vezes a gente mente e não tem temor na hora de mentir, quando deveria se ter sim, porque estão dizendo: não somos filhos de Deus, não pertencemos a Deus, pertencemos ao diabo. Isso é algo muito sério. Aí vem bajulação, bullying e julgamento leviano. Mateus
7:1 diz: não julgueis para que não sejais julgados. Existe uma má interpretação no texto. Muitas pessoas entendem que você não deve julgar. Pelo contrário, o texto está dizendo a seguinte coisa: não julgue de forma hipócrita. Não tente apontar o dedo no seu irmão com uma trave no seu. Não tente apontar o cisco no seu irmão com uma trave no seu olho. Tanto é que, mais tarde, ele vai dizer que nós devemos conhecer os falsos profetas pelos frutos. Então nós devemos sim analisar os frutos. Conheceremos as árvores pelos frutos que elas dão. E em tudo na nossa vida a gente tem que analisar. Em tudo na nossa vida tem que ter um certo tipo de julgamento. Não dá para você fazer qualquer curso, não dá para você seguir qualquer carreira, não dá para você namorar qualquer pessoa. Então é muito necessário fazer sim um certo tipo de julgamento. E João 7:24 vai dizer a seguinte coisa: não julgueis segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Segundo a palavra de Deus nós devemos julgar e analisar os frutos. Depois aí a gente vai para o falso testemunho, murmuração. Murmuração é algo extremamente chato. Eu tenho uma certa mania. Se está calor, você fala que está calor demais. Se está frio, você fala que está frio demais. E de certa forma, se você reclamar que está calor, adivinha, não vai fazer frio, vai continuar calor. Então, nós devemos tomar muito cuidado com a murmuração. É pecado, faz mal. Gritaria. Ali, quando se refere a gritaria, ele não está falando simplesmente de gritar em si. Ele está falando sobre... a melhor palavra seria barraco. Está falando sobre confusão, está falando sobre intriga, discórdia, realmente piadas imorais, piadas sexuais. Crente não pode fazer isso. Crente tem que ser diferente. Nós fomos chamados para ser luz, nós fomos chamados para seguir a palavra de Deus, andar segundo o Espírito Santo. Não é algo próprio fazer piada sexual, não é algo próprio fazer piada imoral. Piadas imorais também significam sobre, pode ser dado como piadas que até não têm intenção de ofender, mas acabam por si só ofendendo outras pessoas. Isso também se enquadra como piada moral. E a Bíblia, tudo isso ela condena. A Bíblia condena a pendência. É aquela pessoa que possui muita vaidade na maneira com que fala das coisas e acaba de forma arrogante e precipitada ostentando conhecimentos que na verdade não possui. Vamos repetir? É aquela pessoa que possui muita vaidade na maneira de falar. Aquela pessoa arrogante, tu fala uma coisa, a pessoa, eu já fiz isso 10 vezes. Rolou até mesmo na internet esses dias. E é algo que a Bíblia condena. Outra coisa que a Bíblia condena é precipitação. Provérbios 18:13 vai dizer: se você se apressa em dar sua opinião antes de ouvir os fatos, está mostrando que é um tolo e passará vergonha. É isso que a Bíblia diz. Ela chama de tolo as pessoas que opinam por algo antes de conhecer os fatos, antes de conhecer a história toda, antes de ouvir os dois lados da história, ela já opina. A Bíblia chama e fala que você vai passar vergonha e fala que você é um tolo. Falar excessivamente. Tiago 1:19 e 20 vai dizer sobre isso. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. É muito comum no momento da ira você acabar falando coisas que não devem. Mas existe a necessidade de entender de uma vez por todas que a palavra ela tem poder. A palavra ela tem esse poder de agir, a palavra é uma forma de profetizar sobre a vida da pessoa. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que falamos, muito cuidado com o que proferimos. Isso é algo que deve ser dado atenção. Arrogância, contendas, ofensas, isso tudo também está ligado à fofoca, porque a fofoca, querendo ou não, gera isso tudo. A arrogância está ligada à pendência, orgulho, assédio moral. Assédio moral, ele é pecado e também é crime. O assédio moral nada consiste em você colocar uma pessoa numa posição de humilhação, de constrangimento, de forma repetida e prolongada. Algo que vai fazer, você sabe que a pessoa vai ser humilhante para ela, vai ser constrangedora, e isso acontece no local de trabalho, isso pode acontecer dentro de casa, e é algo lamentável. E a Bíblia condena, e além da Bíblia condenar, também é crime. Palavras torpes. Palavras torpes você vai encontrar em Efésios 4:29. Não sai da vossa boca palavra nenhuma torpe, mas a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. A palavra é algo muito sério, ela tem poder para edificar, como tem poder para destruir. Ela tem poder para dar vida, como também para matar. E a gente foi chamado para isso, a gente foi chamado para dar vida, não para trazer morte para o mundo. Nós somos embaixadores de Cristo na Terra, essa é a nossa função aqui. Então, se você e Jesus vai testificar sobre as palavras. Em Mateus 12:36 e 37 vai dizer: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disseram, hão de dar conta no dia do juízo. Por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado.
Eu queria pedir para que os irmãos abrissem suas Bíblias em Tiago 3, 6. Vou ler do 6 ao 10. Tiago 3, 6. Ora, a língua é fogo. É mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. O que ele quer dizer nessa passagem como carreira da existência humana? Em outras vão estar o curso da natureza humana. Mas o que ele quer dizer é: sua boca ela tem poder de trazer angústia para a sua alma. Tem poder de colocar você em perigo várias vezes pela sua boca. Constrangimento, passar apertos que você mesmo se colocou lá. E a língua só tem poder de te levar para o inferno. Certas palavras malditas, certas coisas que você pode dizer, tem poder de te levar para o inferno. E é o que está no texto. No 7 vai dizer: pois toda a existência de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mau e incontido, carregando de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conivente que estas coisas sejam assim. Não adianta você chegar em casa e dizer Deus te abençoe para algum parente seu, para o seu filho, para o seu pai, para a sua mãe. Não adianta você chegar e orar pela vida da pessoa quando diretamente você está amaldiçoando ela. Não adianta você querer abençoar depois de amaldiçoar a pessoa. Não é assim que funciona. Você tem que primeiro retirar o que você disse, depois de abençoar sim, porque fomos chamados para ser bênçãos aqui na terra. E eu queria pedir que os irmãos abrissem Salmos 1. Salmos 1 vai falar uma coisa bem interessante. E é exatamente isso. Nós fomos chamados para fazer diferente, a gente foi chamado para ser a diferença. Salmos 1 ao 6 vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Eu gosto mais de uma versão da Nova Bíblia Viva, que ela é bem direta. Ela diz bem assim: como é feliz o homem que não vai atrás da opinião de pessoas más. Muitas vezes a gente que é jovem, a gente busca ter muito conselho. Mas antes da gente pedir conselho às pessoas, a gente tem que analisar os frutos dela. E não é errado isso. Mateus 7, 15 e 16 vai dizer que nós conheceremos os falsos profetas analisando os frutos dele. Isso tem que ser feito. Então, antes de pedir conselho, verifica primeiro quem é a pessoa. Vê se ela realmente tem um histórico. Sabe? Analisar os frutos dela. E não segue o exemplo de pecadores. Não podemos seguir exemplos de pessoas que não creem com a gente. Não podemos seguir exemplos de quem não progride na nossa fé. A Bíblia também fala em participa de rodinhas dos que zombam de Deus. É algo muito sério. Zombaria de Deus é você não dá a Deus a devida reverência, obediência e honra que Ele merece. Não se dá para esperar que as pessoas do mundo elas tenham essa reverência, elas tenham essa honra, afinal elas não creem, afinal elas não progressam na nossa fé, elas não creem. Porém, é algo de se esperar dentro da igreja. Mas muitas vezes isso pode não acontecer. E a Bíblia nos aconselha, em Salmos 1, nem participar das rodinhas dos que zombam de Deus. Primeiro que você vai ficar mal falado, né? Não, olha, você está andando com um monte de gente que não deveria andar. E segundo que, não estou falando para você criar uma inimizade, não estou falando para você se afastar de certa forma. O que eu estou dizendo é, não, o que está na Bíblia. Nem participa de rodinhas dos que zombam de Deus. No momento que começar, se afastar. Porque é isso que a Bíblia está ordenando, é isso que a Bíblia está mandando. Não participar dessas rodinhas dos que zombam de Deus. Pelo contrário, ele faz da lei do Senhor a fonte da sua alegria. De dia e de noite ele medita nessa lei e fica imaginando como pode obedecer ao Senhor mais de perto. Tiago, se eu estou certo, ele vai dizer que não sejamos apenas ouvintes da palavra de Deus, mas também praticantes dela. Nós devemos praticar a palavra de Deus. E existe uma promessa para isso. De dia e de noite ele medita nessa lei e fica imaginando como pode obedecer ao Senhor mais de perto.
Ele é como uma árvore plantada junto à margem de um rio. Nunca deixa de dar fruto na estação própria, e as suas folhas nunca murcham. E ele tem sucesso em todas as suas atividades. Não é heresia dizer que uma pessoa que segue os mandamentos do Senhor, uma pessoa que cumpre o que está aqui em Salmos 1, ela vai prosperar, ela vai ter estabilidade na vida. E por mais que passe crises, ela vai ter um contentamento no Senhor, porque vai entender que a graça dele é o suficiente, vai entender que ele é tudo que você precisa. Gálatas 6,7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne, da carne se fará corrupção, mas o que semeia no espírito, do espírito se fará a vida eterna. No domingo, o presbítero Paulo pregou, em parte ele falou sobre o joio. Muitas vezes a gente fica preocupado com isso, mas entenda, não é nossa função fazer isso. O próprio Senhor vai falar em uma das parábolas, quando os servos chegam e avisam que se plantou vários joios, ele vai falar, não mexam nos joios, porque pode acontecer que quando vocês tentarem tirar o joio, vocês acabarem tirando o trigo. E o joio não vale nada, mas perder o trigo vale muito. Entenda o que o Senhor quer dizer com isso. Não tente ficar apontando os dedos, não tente ficar dizendo, não, isso é joio, isso é trigo. Não é assim, você não foi chamado para isso. Você foi chamado para ajudar, você foi chamado para acrescentar. Não para acabar retirando ou usar de julgamento. E muitas vezes nós acabamos caindo em julgamentos por aparência, não pela reta justiça do Senhor. E não devemos nos preocupar com isso, porque o homem vai semear o que ele plantar. E não é nossa função fazer isso, não é nossa função ceifar algo além disso. Também não é heresia dizer a consequência de uma vida ímpia. Salmos 1, 4 ao 6 vai dizer, mas os homens maus vivem sem direção e sem segurança, como a palha que é levada pelo vento. Por isso, no dia do julgamento preparado por Deus, eles serão condenados. Os maus não terão lugar entre os que obedecem a Deus. O Senhor conhece e prova a vida dos que obedecem às suas leis, mas a vida dos maus acaba em desgraça e destruição. Se não pagar aqui, vai pagar no céu, todo mundo já ouviu isso. Deus é o único, e Ele é o único que pode trazer a verdadeira justiça, a reta justiça. Por mais que você deva sim analisar os frutos, no entanto, Ele é o único que pode exercer um pleno julgamento, um perfeito julgamento. Ele é o único que pode fazer isso. Ele é o único que pode trazer segurança para a nossa vida. Ele é o único que pode trazer estabilidade. Ele é o único que pode trazer plenitude e contentamento. Voltando para Isaías 6,5, que o Senhor fala, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. Isaías está falando no caso. E vivo no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. É isso que eu queria convidar a igreja a fazer essa noite. Verificar qual é a área da sua vida que precisa de tratamento. Não é vergonha pedir ajuda. Tem presbíteros, essa igreja tem pastores, temos irmãos. Logicamente, você não deve sair confessando a sua vida para meio mundo. No entanto, você deve usar sabedoria e discernimento para isso. E realmente fazer o que o Espírito Santo está nos guiando a fazer. Aí, em Isaías 6 vai dizer, porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão como brasa viva, que tirará do altar, com uma tenaz. E com brasa tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Isso acontece na nossa vida quando nós confessamos a Deus, e existem coisas na sua vida que só você pode fazer. Por mais que todos possam orar por você, por mais que faça campanha, por mais que faça propósito. Também tem uma coisa bem interessante de dizer, que é sobre escolhas. No final tudo é escolha, no final tudo é você que decide. Ninguém vai decidir por você. A vida do cristão é uma opção, queira você ou não, Deus não está te obrigando a nada. Mas uma vez que você aceita isso, você tem que cumprir 100% para não acabar caindo como um morro. Mas de fato, você precisa decidir isso dia após dia. É uma escolha que você vai ter que fazer. E é algo muito sério escolher isso. É algo muito sério escolher ser cristão. Então, no 8 diz, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor pergunta a quem e quem há de ir por nós? Então eu disse, eis-me aqui, envia-me, Senhor. A gente estaria disposto a carregar isso? No final a tradição conta que Isaías, a tradição, ok, não a Bíblia, a tradição, a história conta que Isaías terminou cerrado ao meio. E a todo momento ele podia ter negado, a todo momento ele podia ter desistido. Mesmo assim ele aceitou isso. Mesmo assim ele continuou, mesmo assim ele perseverou.
E nós temos que perseverar na fé. Nós temos que tomar cuidado com as nossas palavras, nós temos que tomar cuidado com nossas ações, porque temos que ser diferentes. Existe uma promessa para quem é diferente, quem é cristão. Existe uma promessa, Deus promete prosperidade, Deus promete plenitude, segurança. Então, é isso que eu queria trazer essa noite para a igreja, amém? Se você tem uma área, se você precisa de ajuda, não é vergonha pedir. Vergonha é viver uma falsa religiosidade. Vergonha é fingir uma coisa, é fingir uma farsa que não existe. Ninguém é perfeito, de fato. Não dá para você querer começar a fazer as obras do reino com perfeição. Não vou pecar por uma semana. Desculpa, você não vai conseguir. A Bíblia diz que a todo momento a gente peca. A gente está sujeito a falhas. É isso que eu queria trazer para a igreja. Não importa quantas vezes você cai, não importa quantas vezes você vai levantar, quantas vezes você vai decidir buscar a Deus. E existe uma promessa separada para vocês. Amém? Bacana?